Como é para você comemorar este álbum monumental e parece que já se passaram 40 anos? Bem, não parece de maneira nenhuma, quero dizer. Há algumas linhas e coisas ainda parecendo boas. Não parece ter demorado muito, sabe? É realmente incrível, sim, eu não consigo acreditar que parece ter passado num piscar de olhos, sabe? Ele foi tranquilizado pelo exército tailandês durante um ataque de fúria em um hotel e uma vez chantageou sua própria gravadora entregando suas fitas master a um traficante de drogas. Mas perto dos 70, o homem que rosnou durante os anos 80 agora lê histórias de ninar para seus netos enquanto saboreia um chá de ervas. Mas aqui vai uma para você. James Cameron uma vez escalou Billy Idol para um grande blockbuster de Hollywood, mas após um acidente, o papel foi para outra pessoa. Qual era o filme? Deixe seu palpite nos comentários, nós revelaremos a resposta mais tarde. Fique ligado para mansões de Hollywood, acidentes de moto quase fatais, e o momento em que esta lenda do punk encontrou redenção na paternidade e na forma física. Mas para realmente entender o homem por trás do couro, temos que voltar para onde tudo começou, porque seus anos formativos guardam reviravoltas que você não vai ver chegando. Vida inicial. No final dos anos 50, a Inglaterra ainda estava se livrando da poeira dos anos de guerra. Famílias como os Broads, família de Billy Idol, estavam tentando encontrar seu lugar entre a tradição e uma maré cultural que mudava rapidamente. Nascido William Michael Albert Broad em 30 de novembro de 1955 em Stanmore, Middlesex, ele foi criado em um lar moldado pela fé, disciplina e uma sólida educação anglicana. Sua mãe, Joan, era uma dona de casa irlandesa calorosa, seu pai, William, um vendedor com padrões rigorosos e pouca paciência para devaneios. Em 1958, a família se preparou para uma audaciosa mudança através do Atlântico, desembarcando em Patchogue, Long Island, antes de se estabelecer em Rockville Center, Nova York. Para Billy, que tinha entre 2 e 6 anos na época, a América parecia elétrica. Mas quando a família retornou à Inglaterra em 1962, aquele charme elétrico se tornou isolante. De volta a Surrey com um forte sotaque yankee, Billy era zombado como o Yankee. Aquele sentimento de ser um estranho nunca o deixou completamente. No início dos anos 70, os Broads se mudaram novamente, desta vez para Bromley. Billy, agora um adolescente, passava pela escola com um desinteresse inquieto. Um professor rabiscou: Billy é preguiçoso em seu trabalho. Em vez de se encolher com um insulto, ele o transformou em uma declaração: Billy Idol. O rosnado nasceu da rejeição, o nome do ridículo. Aos 13 anos, ele estava na primeira fila enquanto um então desconhecido Black Sabbath se apresentava, a franja de Ozzy roçando seu rosto. Aos 15 anos, ele estava experimentando dietilamida do ácido lisérgico, e em pouco tempo ele se juntou ao notório contingente de Bromley, seguindo os Sex Pistols e ultrapassando os limites da moda e do medo. Uma noite, uma gangue de Teddy Boys mais velhos o cercou na ponte Hammersmith, ameaçando bater nele por se vestir como um punk. Eles o deixaram ir, mas o aviso estava claro: ser diferente tinha seu preço. No entanto, esse preço apenas alimentou seu fogo. Ele não queria se encaixar, ele queria se destacar. Ainda assim, ser um adolescente desajustado com um moicano e uma visão era apenas o começo. O que veio a seguir catapultaria Billy Idol das sombras suburbanas para os holofotes globais. Carreira e sucesso. No final dos anos 1970, Billy Idol não era apenas um fã de punk, ele estava moldando a cena ele mesmo. Canalizando a energia outsider que assombrou seus anos escolares e a emoção crua que sentiu no show do Black Sabbath, ele cofundou a Generation X com o amigo Tony James. Eles eram ousados, glamurosos e famintos, mas a tensão criativa fervilhava sob a superfície. Billy queria impacto global. James inclinava-se para o punk artístico. Em 1981, Idol arrumou seu couro e partiu para a cidade de Nova York em busca de algo maior. Ele chegou em Manhattan com ambição, cabelos loiros descoloridos e não muito mais. Morando em um pequeno apartamento no West Village, ele se juntou ao produtor Keith Forsey e ao guitarrista Steve Stevens. A química foi instantânea. Com a MTV apenas emergindo
O carisma rosnado de Idol e seus vídeos cinematográficos o transformaram em um novo tipo de astro do rock, partes iguais de ameaça e modelo. White Wedding, Rebel Yell e Eyes Without a Face não eram apenas sucessos, eram declarações estéticas. Mas o sucesso veio com caos. Em 1983, insatisfeito com a arte da capa proposta por sua gravadora para Rebel Yell, Billy roubou as fitas mestras e as entregou ao seu traficante de heroína. Sua ameaça era simples: conserte a capa ou o álbum vai a público, estilo pirata. Foi pura ociosidade, impulsividade, estratégia, perigo e funcionou. E então veio a queda, literalmente. Em 1990, pilotando sua Harley Bone Shaker por Hollywood, ele ignorou uma placa de pare e bateu em um carro. Foi levado para o Centro Médico Sinai e passou por uma operação de 7 horas, realizada por 3 cirurgiões, para tratar uma fratura no antebraço esquerdo e uma fratura composta na perna direita entre o joelho e o tornozelo. Sua perna quase foi amputada e, assim, ele perdeu o papel que James Cameron havia lhe dado, o icônico vilão T-1000 no Exterminador do Futuro 2. Essa oportunidade perdida foi um alerta. Às vezes, o vício em drogas bagunça tudo, ele admitiu mais tarde. Ainda assim, Idol não tinha terminado. Ele seguiu em frente com Charmed Life, mergulhou na cena cyberpunk antes de qualquer outro e, décadas depois, colaborou com Miley Cyrus e Joan Jett em seu álbum de retorno de 2025, Dream Into It. No entanto, quanto mais estrondosa se tornava sua carreira, mais caótica se tornava sua vida privada, e a verdadeira história não se passava apenas no palco, mas no ritmo selvagem e imprudente por trás das cenas. Sexo, drogas e dardos tranquilizantes. No final dos anos 80, Billy Idol não estava apenas vivendo o sonho de uma estrela do rock, ele estava o levando além dos limites da realidade. Seu estilo de vida era um material de lendas sussurradas, drogas, decadência e um fluxo constante de caos. Mas nada supera o momento em 1989, quando uma férias na Tailândia se transformou em escândalo internacional. O que era para ser um feriado de desintoxicação sexual se transformou em semanas de orgias com heroína, quartos de hotel destruídos e surtos violentos, tão extremos que o exército tailandês foi chamado. Idol teve que ser sedado, supostamente com um dardo tranquilizante, e retirado do país amarrado a uma maca. Como mencionado anteriormente, essa fúria quase terminou em prisão. Em vez disso, tornou-se um tiro de aviso surreal. Ajuste de palco aos 70. Avanço rápido, e o homem que uma vez se enfureceu em varandas de hotel, agora está tomando chá e fazendo agachamentos antes dos shows. A transformação de Billy não aconteceu da noite para o dia, mas hoje, seu estilo de vida é construído em torno da disciplina e longevidade. Ele segue uma rotina de exercícios consistente, mantém uma abordagem sóbria à californiana, abstendo-se de drogas pesadas e da maioria das bebidas alcoólicas, e prioriza sua saúde como um atleta profissional. Este é o meu instrumento, ele diz sobre o seu corpo e ele o trata dessa maneira. Em vez de cocaína, é cardio. Em vez de noitadas tardias, são sessões de ginástica matinais e chás de ervas para preservar sua voz. É um contraste impressionante, mas que o mantém prosperando no palco. Amigos dizem que ele desenvolveu hábitos gentis, mantendo diários, lendo livros de história e escolhendo noites tranquilas em família, ao invés de festas de Hollywood. Ficção científica, poesia e o lado suave de Snarl. Por trás do sorriso sarcástico e da jaqueta de couro, Idol é um cara surpreendentemente reflexivo. Amante de ficção científica desde a infância, ele famosamente modelou seu videoclipe Dancing with Myself após o Omega Man, imaginando-se arrasando sozinho em um apocalipse zumbi. Ele coleciona livros de poesia, se aventura na pintura com seus netos e tem um conhecimento enciclopédico da história da Segunda Guerra Mundial. Ele também é fanático por tecnologia musical, o que ajuda a explicar por que ele fez Cyberpunk em 1993, um álbum conceitual eletrônico tão à frente de seu tempo que confundiu os fãs e fracassou. Mas esse mesmo projeto também o tornou um dos primeiros grandes artistas a imprimir seu endereço de e-mail em um encarte de CD. Um pequeno detalhe
mas que mostra o instinto de Idol de mesclar arte com tecnologia moderna, uma abordagem que o manteria relevante décadas depois. O roqueiro que lê Histórias para Dormir. Hoje, Billy Idol é 4 vezes avô e orgulhoso disso. Ele trocou o fundo das limusines por tardes no Museu Kid Space e sessões de histórias para dormir pelo FaceTime. Como mencionado na introdução, esse contraste é chocante da melhor maneira. O outrora notório homem selvagem agora posta fotos com seus netos e reflete abertamente sobre como é grato por ainda estar aqui. Ele sabe que muitos de seus amigos não conseguiram. Um minuto as pessoas estavam lá, no próximo elas não estavam. Ele disse sobre os dias mais sombrios da cena dos anos 80. Essa culpa do sobrevivente o amoleceu. Ele não flerta mais com a destruição, ele flerta com a paz. Devolver e limpar. Enquanto ele ainda tem uma veia rebelde, basta perguntar aos seus vizinhos quando ele acelera demais sua Triumph Bonneville. Idol se tornou alguém que usa sua voz para mais do que rock. Ele tem se envolvido em campanhas ambientais como Billy Never Idols em Nova York, encorajando de forma espirituosa os motoristas a desligarem seus motores. Ele também já fez passeios de motocicleta beneficentes para hospitais infantis e trabalhou com fundações como a Music Cares. Ele pode não ostentar sua filantropia, mas a intenção está lá. Silenciosa e consistentemente, Billy tem feito reparações pela selvageria, os danos e as pessoas que perdeu ao longo do caminho. No entanto, enquanto seu estilo de vida se tornou mais equilibrado e consciente, o núcleo emocional da história de Billy Idol não é apenas sobre transformação. É sobre as pessoas que moldaram essa transformação e as que ele quase perdeu. Relacionamentos e conexões. Apesar de toda a sua arrogância e bravata de deus do rock, a maior desilusão amorosa de Billy Idol não veio de um crítico ou de uma perda na carreira, veio do amor. Seu relacionamento de quase uma década com Perry Lister foi mais do que um romance. Foi uma força estabilizadora durante seus anos mais selvagens. Perry não era apenas sua parceira, ela era uma performer em seus vídeos, a mãe de seu filho Willem e, como Idol admite, a mulher que ele verdadeiramente amou. Mas a fama, a infidelidade e o vício não deixam muito espaço para a lealdade. Quando Perry descobriu sua traição em 1988 e se afastou, Billy entrou em espiral. Essa repercussão emocional se tornou a batida assombrada de Sweet 16, uma canção de amor disfarçada de balada gótica. Não era apenas sobre arrependimento, era uma confissão. E enquanto Idol refletiu publicamente sobre o quanto ele estragou tudo, esse capítulo permanece uma ferida que ele carrega com remorso e maturidade. Não muito tempo depois dessa separação, durante o caos de seu infame colapso na Tailândia, ele conheceu Linda Mattes, uma conexão passageira que levou ao nascimento de sua filha, Bonnie Blue. Ao contrário de sua paternidade mais pública com Willem, Idol manteve a existência de Bonnie relativamente privada. Criada por sua mãe, Bonnie eventualmente desenvolveu sua própria vida, e hoje ela é uma instrutora de yoga e mãe de 2 filhos, tornando Billy um avô pela 4ª vez. Ao longo dos anos, Idol também manteve amizades profundas com outros rebeldes, como Joan Jett, com quem ainda faz turnês, e se reconciliou com o ex-colega de banda Tony James após décadas de distância criativa. Esses relacionamentos, tanto quebrados quanto consertados, refletem a profundidade por trás do couro. Ainda assim, para um homem tão emocionalmente cru em particular, Billy Idol sempre foi calculista nos negócios, e quando se tratava de proteger sua música, ele jogava o jogo como um lutador de rua com um contrato de gravação. Renda e patrimônio líquido. O patrimônio líquido de Billy Idol em 2025 é estimado em 60 milhões. Isso é um testemunho de sua presença duradoura na indústria da música. Sua riqueza vem de múltiplas fontes de renda, mais de 40 milhões de álbuns vendidos, receita consistente de turnês e acordos de licenciamento. Seu álbum de 2025, Sonhe com Isso, e a turnê acompanhante é um bom dia para fazer turnê. Novamente com Joan Jett, aumentaram ainda mais seus ganhos.
Além disso, Idol apareceu em filmes como O Cantor de Casamento e Heavy Metal 2000. Esses papéis contribuíram para seu portfólio financeiro. No entanto, embora seu sucesso financeiro seja notável, a verdadeira história reside em como ele canaliza sua riqueza para sua vida pessoal, particularmente em sua escolha de casas. Essas casas refletem tanto seu passado de estrela do rock, quanto sua transformação atual. Imóveis. A história imobiliária de Billy Idol reflete o arco completo de sua transformação de rebelde e imprudente para a lenda do rock reflexiva. Sua casa atual é uma mansão de estilo mediterrâneo escondida nas colinas de Hollywood. É bem diferente do caos de sua vida anterior. Avaliada em aproximadamente 4 milhões de dólares, a casa possui vistas panorâmicas, painéis de madeira quente e uma lareira de pedra que dá ao espaço de convivência uma atmosfera surpreendentemente serena, quase como uma cabana. É o tipo de lugar onde você poderia esperar encontrar um escritor ou filósofo, não o ex-rei dos sorrisos infundidos de punk. Mas esse é o ponto. Idol projetou isso para ser um refúgio do barulho. É onde ele lê livros de história, escreve silenciosamente em seus diários e faz FaceTime com seus netos. Para um homem uma vez sinônimo de destruição, é um espaço de cura. Em contraste, seu antigo aluguel nas colinas de Hollywood durante o final dos anos 80 era o epicentro da indulgência. Essa propriedade, completa com uma roda d'água peculiar à beira da piscina, hospedou festas selvagens, visitas de estrelas do rock e mais do que alguns arrependimentos. Era pura ociosidade, barulhento, excêntrico e constantemente à beira do colapso. E embora não fosse uma casa de sua propriedade, a suíte do hotel em Bangkok durante sua infame farra de 1989 merece um lugar nesta lista. Os danos que ele causou lá levaram à sua sedação forçada e deportação. Foi um incidente que o assombrou por anos. Ele frequentemente o compara a estar metaforicamente amarrado por seus próprios demônios. No entanto, de todas as suas propriedades, é a visita tranquila de volta à sua casa de infância em Patchogue, Nova York, que mostra a mudança mais profunda. Idol ficou do lado de fora da casa modesta, absorvendo tudo com um tipo de reverência de ciclo completo. O garoto que uma vez se sentiu deslocado se tornou um homem plenamente consciente de quão longe ele chegou. Ainda assim, mesmo em paz, há uma parte de Billy que nunca se acalma completamente, e você pode ouvi-la acelerando antes de vê-la chegando. Veículos e carros. O amor de Billy Idol por veículos sempre se inclinou mais para a rebeldia do que para o luxo. Ele não era o tipo de pessoa que ficava quieto no banco de trás de uma limusine. Ele queria sentir o motor, dominar o momento e, ocasionalmente, atravessá-lo diretamente. Quando se trata de carros, Idol tem um olho para o estilo americano. Seu Chevrolet El Camino de 1967 fez uma aparição dramática em seu videoclipe de Bitter Taste de 2021. Foi uma faixa reflexiva sobre mortalidade e o acidente que quase acabou com a sua vida. O próprio carro, robusto e nostálgico, serviu como uma metáfora visual para sobrevivência e envelhecimento. Ele também já teve um raro Chevrolet Phantom de 1929 e um Corvette. Esses passeios são fiéis à sua imagem de rock and roll, mas carregam aquele toque de cool clássico que diz: "Eu vivi tudo isso e ainda ando orgulhoso." Mas a verdadeira história, aquela que mudou tudo, sempre esteve ligada às suas motocicletas. A Harley Davidson FXWG Wide Glide de 1985 de Idol, carinhosamente chamada de Bone Shaker, era tanto um símbolo de liberdade quanto uma sentença de quase morte, como mencionado anteriormente. Hoje em dia, ele passeia em uma Triumph Bonneville, ainda barulhenta, ainda rápida, mas com um tipo diferente de consciência por trás do acelerador. Quanto a jatos particulares e iates ou helicópteros, isso nunca foi realmente a praia dele. Idol pode ter voado neles durante o auge da fama, mas sua lenda nunca foi construída com base no excesso. Foi construída na ousadia. Sem frotas de bilhões de dólares ou super iates, apenas ele, uma motocicleta e a estrada aberta. No entanto,
A parte mais fascinante da história de Billy Idol não está nos veículos que ele bateu ou navegou. Está no homem que emergiu dos destroços. Ele ainda está rosnando, ainda de pé e mais autoconsciente do que nunca. Estilo de vida atual. Em 2025, Billy Idol está fazendo algo que a maioria dos roqueiros selvagens nunca consegue fazer: envelhecer com fogo ainda nos olhos. Seu novo álbum, Dream Into It, é um mergulho autobiográfico cru em décadas de amor, perda, excesso e paz duramente conquistada. Ele está de volta em turnê com a amiga de longa data Joan Jett, rosnando em microfones de estádio e provando que quase perder tudo só fez sua voz ficar mais forte. Ele também é avô 4 vezes, um homem que uma vez fugiu da estabilidade e agora a abraça. Como mencionado anteriormente, é tão provável encontrá-lo brincando com sua neta em um museu quanto ouvi-lo rosnar através de Rebel Yell no palco. E sim, Terminator 2 poderia ter tido Billy como seu vilão, mas no final ele se tornou algo muito mais cativante. Um sobrevivente, um contador de histórias e um punk com propósito. Ele não está apenas dançando consigo mesmo mais, ele está dançando com o tempo, com a memória e com o significado. Deixe-nos saber nos comentários se você amou ou odiou a jornada selvagem de Billy Idol. Não se esqueça de curtir, se inscrever e conferir mais histórias na tela agora. Sempre há mais do que se vê no couro.